Olá, eu sou a professora Joyce, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Sejam bem-vindos a essa videoaula. Sintam-se acolhidos por todos nós nesse momento de aprendizagem remota. Estaremos juntos, chegando até você pela Vale TV. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre poesia lírica. E aí, o que será que é poesia lírica? Bom, primeira coisa, o que é poesia? Poesia e poema é a mesma coisa? Na verdade, não, né? Poesia é como trabalhar a linguagem, é como transmitir a mensagem de uma forma diferenciada. Quando eu tenho poesia, então, eu vou transmitir aquela ideia de uma forma diferente, usando as palavras de uma outra maneira, com o objetivo de sensibilizar o meu leitor. O poema em si é o texto mesmo, o texto propriamente dito, que ele é dividido em versos, em estrofes. Lembrando que cada linha do poema nós chamamos de verso e cada conjuntinho, os bloquinhos, são as estrofes. E aí, então, no poema tem poesia? Sim, eu tenho poesia no poema. Mas não é somente em poemas que eu posso ter poesia. Existe poesia em textos em prosa, aqueles textos com parágrafos, eu também posso ter poesia. E de uma forma mais geral, eu posso ter poesia no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando nós olhamos um pôr do sol maravilhoso, existe poesia ali. Por quê? Porque aquela cena nos emociona, nos toca, nos sensibiliza. Às vezes, quando observamos uma obra de arte, também identificamos poesia. E aqui eu vou mostrar para vocês uma obra, então, que é a do René Magritte, que se chama O Espelho Falso. E olha só, eu consigo enxergar uma poesia também nessa obra de arte. Quando eu observo, né, eu vejo o espelho falso. Por que o espelho falso? E aí, essa obra ela é do surrealismo. Eu tenho aí uma forma de retratar bem natural, bem específica, bem próxima à realidade, mas no lugar da íris aqui no olho, o que eu tenho? Eu tenho o céu. Então, o Magritte ele fazia muito isso, ele colocava ali numa cena super realista, algo que seria impossível de acontecer. E aí, por que então espelho falso? Porque o que a gente tenta olhar. Quando a gente vai olhar no espelho, você quer ver de uma forma objetiva, direta, aquilo que você que está diante dele, né? Então, eu tenho aqui, eu vou olhar nos olhos e ele está refletindo o céu, o exterior e não o interior da pessoa. Quando nós olhamos nos olhos, a gente diz que os olhos são a janela da alma. Nós tentamos encontrar, então, nos olhos quais são as características daquela pessoa, a personalidade dela. E aqui, na verdade, esses olhos eles refletem o exterior e não o interior, né? É uma visão muito mais... às vezes a gente olha do mesmo jeito que o olho, né? Que esses olhos que representam a visão, e a gente tenta olhar para o mundo de uma forma objetiva, igual eu olho para o espelho. Mas será que quando eu olho para o espelho, eu me vejo realmente? Ou eu vejo só aquilo que eu quero ver? Então, é uma certa brincadeira e tem uma ironia aí, né? Será que olhar para as obras de arte, eu não posso olhar dessa forma objetiva, mas eu tenho que observar, eu tenho que ver o que está por trás. Às vezes a gente passa pelo espelho e não está se enxergando realmente. E esses olhos aqui não são a janela da alma. Em vez de refletir o interior, ele reflete o exterior. Então, por isso que esse espelho é falso, tá? E aí, então, a poesia lírica. O que a gente pode falar dela? Ela surgiu na Grécia Antiga, certo? É a primeira coisa. Então, ela era feita, a princípio, para ser cantada, né, ou declamada com lira ou com flauta. Então, a poesia, quando ela surgiu, ela não surge para ser lida, ela surge para ser cantada, declamada, sempre acompanhada de um instrumento musical. E aí ela vai expressar as emoções e os sentimentos do eu lírico. As emoções e o sentimento de quem está falando. O que será esse eu lírico? Eu lírico é a mesma coisa que eu poemático. O eu lírico e o eu poemático é aquela voz que tem lá no poema. A gente não pode chamar de narrador. Só tem narrador quando é uma narrativa. Então, não é um narrador, é como se fosse uma espécie de narrador. É quem está falando. E essa voz, então, que eu chamo de eu lírico. E essa voz, que vai falar alguma coisa para nós, para os leitores, elas
numa poesia lírica, então ela vai estar sempre carregada de emoções e de sentimentos, certo? Esse aqui, ó, é uma imagem de uma lira. Então, esse instrumento, por isso que é lírico, vem de lira, né? A lira era um instrumento musical que eles tocavam justamente naquela época, acompanhando o poema. E essa musicalidade, que até então tinha nos instrumentos musicais, eles foram incorporados no poema. Então, uma das características marcantes de uma poesia lírica é ainda ter essa musicalidade nos seus versos, na sua forma de escrever. Mesmo que hoje em dia nós não coloquemos música, né? Nós não toquemos instrumentos ao declamá-las. E aí a questão de objetividade e subjetividade que eu já falei para vocês. O que seria essa objetividade, então? O que seria essa subjetividade? Né? Vamos observar. Ó, aqui a gente tem uma imagem de um sofá. É um sofá azul, certo? E o que nós vemos desse sofá azul? Como que a gente pode falar dele? Qual a nossa percepção? Eu tenho duas formas, então, de mostrar essa percepção. Eu posso falar com objetividade. Por exemplo, esse sofá foi forrado com tecido azul. Aqui, eu estou sendo objetivo, ou seja, eu estou me distanciando do objeto, que é o sofá, e contando apenas de uma forma direta, sem envolver o meu sentimento, a minha percepção individual, os meus pensamentos exclusivos, vamos dizer assim, então sem envolver esse meu sentimento para descrever. Enquanto no de baixo, quando eu tenho subjetivo, que lindo sofá azul. Aqui não, aqui eu falo sobre o sofá, mas eu falo o que eu sinto sobre ele, qual é a minha emoção, a minha percepção. E na obra de arte, então, de uma forma geral, eu tenho essa subjetividade. Quando eu vou observar um poema, eu tenho que passar pelas emoções, pelo campo das emoções, não pelo campo da razão. O poema é uma obra de arte que nos leva, então, a despertar essas emoções na gente. E se nós não pararmos e tentarmos aprofundar a nossa leitura, nós não conseguiremos, então, ter essa mensagem completa. Ele não vai cumprir o seu papel, que é despertar esses sentimentos, essas sensações na gente. Bom, então agora nós vamos analisar alguns poemas líricos e vou colocar algumas dicas para vocês. A primeira dica é concentre-se apenas no texto. Então, quando eu estiver lendo, ou quando vocês estiverem lendo poemas, parem um pouquinho, foca e se concentra, certo? Procura sentir o ritmo e a musicalidade dos poemas. Como eu falei para vocês, poema tem ritmo? Sim. Tem musicalidade? Sim. O som é muito importante, tá? E aí, aguce a sua sensibilidade para perceber os tons, as imagens que vão criando na nossa mente, as sutilezas que tem em cada poema. Aqui, nós temos uma imagem dos navios partindo para uma expedição em 1582. O nosso primeiro poema vai se ambientar mais ou menos nessa época das grandes navegações, das explorações, que os homens partiam, então, para outros continentes, eles iam desbravar o mundo, estavam na época de conquistas históricas, certo? Então, o primeiro poema é Cantiga Partindo-se. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Tão tristes, tão ousados, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora despertar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. É do Castelo Branco, João Luís de Castelo Branco, certo? Então, é um poema da época de 1500, e mesmo assim, esse sentimento, essa angústia, essa tristeza da partida, nós conseguimos observar isso até hoje. Quem nunca ficou triste de se separar da pessoa que ama? E aí, vamos observar com mais atenção? Olha, senhora. Então, se ele coloca esse vocativo senhora, nós sabemos que o eu lírico aqui é uma voz masculina, certo? Partem tão tristes meus olhos por vós, ou seja, como os meus olhos estão tristes por vós, eles estão partindo, indo embora. Meu bem, quem nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Ou seja, meus olhos nunca viu outros olhos tão tristes por ninguém como estão por você. E aí,
Partem meus olhos é uma figura de linguagem, não são só os olhos que estão partindo, né? Aqui eu tenho uma metonímia. Então, são os olhos representando o todo, representando a pessoa que está indo embora. Tão tristes, tão saudosos, né? Como que ele está, a percepção. Tão doentes da partida, então deve ter chorado muito, né? Estão doentes de partir. Tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. São olhos que estão desejando 100.000 vezes mais a morte do que a própria vida. Partem tão tristes os tristes. Olha como ele intensifica triste, ele repete várias vezes. Então, parte tão tristes os tristes. Ele transforma esse adjetivo em substantivo para intensificar mais isso. Tão fora despertar bem, né? Que nunca tão tristes vistes, nem outro nenhum por ninguém. Então, que nunca eles viram outra pessoa sofrer tanto como eu estou sofrendo de ter que te deixar. E eu coloco tão, para intensificar esse advérbio de intensidade, ele é tão repetido, uma forma de intensificar esse sentimento, intensificar essa emoção. Bom, aqui eu tenho um outro poema que se chama Soneto de Fidelidade. Esse já foi escrito mais ou menos meados de 1940, mas ele também, mesmo passando-se 80 anos aí, ele ainda é atual. Primeira coisa, vamos pensar o que é um soneto, né? Às vezes vocês já ouviram falar essa palavra, soneto. Bom, o soneto, ele é o quê? É um poema que ele tem uma forma fixa. Ele tem 2 estrofes com 4 versos, com 4 linhas cada uma, e depois 2 estrofes com 3 versos. Então, ele é um poema que tem 2 quartetos e 2 tercetos. E aí ele vai falar da fidelidade, novamente o tema do amor, tá? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. E aqui é um poema maravilhoso, né, falando da fidelidade, que ele vai ser fiel ao seu amor para sempre. Como que eu tenho um esquema de rimas, né? Atento com pensamento, tanto e encanto. Novamente aqui momento e contentamento, canto e pranto, certo? Aqui, então, eu tenho dure com procure, certo? Tive com vive, chama com ama. Então, eu tenho um esquema de rimas fixo que me traz essa sonoridade. E, ao mesmo tempo, eu vou... Então, ele fala de tudo o meu amor serei atento, ou seja, eu vou ser fiel ao meu amor e para ele eu vou fazer tudo. Né? Que mesmo em face do maior encantamento, do maior encanto dele se encante mais o meu pensamento. Eu vou ficar super obstinado em satisfazer esse meu amor. Quero vivê-lo em cada bom momento. Né? E em seu louvor, hei de disparar meu canto. Eu vou louvar esse amor, eu quero viver esse amor mesmo das formas, nos dias mais banais, de todas as formas. E rir o meu riso e derramar meu pranto, ou seja, vai haver momentos bons e ruins, vai haver dificuldades, mas vai haver felicidade. E assim, quanto mais tarde eu me procure, então, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte. Ou seja, ele espera que ele morra tarde para ele viver esse amor, já que todos vão morrer. Né? É uma angústia de quem vive, ou mesmo a solidão de perder alguém, né? O fim de quem ama. Então, que a morte chegue tarde para ele viver, porque ele diz que o amor é uma chama, certo? E como ele é uma chama, ele diz que um dia ela tem começo e ela tem fim. Mas mesmo assim, ele diz que é imortal. Uma chama imortal, uma chama infinita. Não, mas que sua intensidade de sentimento é tão grande que enquanto ela durar, ela vai ser infinita. Por isso que ele disse que não seja imortal, não dá para ser imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E aí, a gente não pode confundir observando esses poemas, certo? Então, num poema, eu tenho o autor, que é quem escreve, eu tenho o eu lírico, como eu já disse para vocês, é essa voz que fala no poema,
que não é um narrador. No narrador eu tenho narrativas, em histórias contadas. E também não é personagem. Eu não posso falar que é um personagem. Personagem eu também vou ter lá nas narrativas, vou ter nas peças de teatro, mas eu não tenho, então, em poema, tá? E aqui, autopsicografia, ele vai falar justamente sobre o ato de criar. É um poema muito famoso também, do Fernando Pessoa. E ele diz, ó, autopsicografia, ele vai falar de si mesmo. Então, fazer uma análise dele mesmo. O poeta é um fingidor. Por que o poeta é um fingidor? Ele vai criar, ele vai falar de coisas que são ficção, que não são realidade. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Então, o poeta, a função dele é o quê? É justamente sensibilizar, tocar, criar uma realidade que não é real, e as pessoas que leem gostam de sentir, né, essa dor que não é a do poeta, que ele sabe que não é real, mas que ele se sente bem de ler essa dor e se encontrar assim. E assim, nas calhas da roda, ele vai entretendo a razão, vai trabalhando com a sua emoção e entretendo a razão. Por quê? Porque é assim que nós lidamos com o nosso coração. E aí, retomando o que nós vimos então na aula de hoje, os textos escritos em versos, com musicalidade e o ritmo bem marcado, caracterizam então a poesia lírica. Nós temos uma intensidade expressiva muito grande que faz com que esses textos sejam curtos, não sejam muito longos. E eles exprimem os sentimentos e as vivências profundas de um eu lírico, que é justamente essa voz. E é isso que caracteriza então esse tipo de poema. Espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula.